gravar, porque pode ser que alguém esteja com a câmera aberta sem poder, né? Olá, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa terceira aula de Direito Civil 4. Nós estamos falando de posse e propriedade, direitos reais, direito das coisas. É isso? Estudo ótimo, aula excelente também, né? Assunto excelente para que a gente possa desenrolar, né? Que a gente possa aprender também. Creio que vocês vão, ao término desse semestre, vão estar expert aí como é que nós fazemos para adquirir ou perder a propriedade, ou adquirir a propriedade pelo uso capião também, e vamos estar entendendo aí todos os fundamentos da posse, certo? Nós já falamos bastante de posse desde a primeira e segunda aula, falamos de posse, o que é posse. Eu falei para vocês que posse é aquele estado de aparência em que você acredita que o possuidor é proprietário. Por quê? Porque ele está exercendo atos de proprietário. Né? Falamos das teorias de Ehring, teoria de Savigny, né? Teoria clássica moderna, onde para Savigny, para ter posse, eu tinha que ter corpus mais ânimo, senão não tem posse. E para Ehring, não. Basta que eu esteja externando atos de proprietário, eu sou possuidor. Não é isso? E falei para vocês que o nosso código adotou as duas teorias, a teoria de Savigny, para uso capião, que nós vamos estudar ainda, e a teoria de Ehring, para posse, stricto sensu, tá certo? E aí, falando dos desdobramentos da posse, e no último slide, ou seja, na última aula que nós tivemos, né, estava com esse slide na tela, falando de posse direta, posse indireta, com posse pro indiviso, detenção ou tensa. Começamos a falar da detenção ou tensa, ou melhor, não começamos, né? Ou começamos? Falamos da detenção ou tensa, eu acho que eu só li para vocês, né? As 4 espécies, né, de detenção, que são servidores da peça, atos de mera permissão ou tolerância, atos de clandestinidade ou violência, bens públicos de uso comum e de uso especial do povo. Foi isso. Não fecha que a internet corta aqui, deixa entreaberto. Certo? Então, nós vamos falar dessas 4 espécies de detenção, né, para que todos possam aprender perfeitamente o que é um servidor da posse, o que é uma detenção realmente stricto sensu, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, servidores da posse, a primeira espécie de detenção está previsto lá no artigo 1198, né, do nosso Código Civil. Abram aí o Código Civil, por favor, tá certo? E eu quero que alguém leia para mim o artigo 1198, leia bem alto, em bom som, para que todos possam ouvir, o artigo 1198 do Código Civil. Quem pode ler? Eu posso. Pois não. Artigo 1198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens ou instruções suas. Meu Deus, Ayane, eu só tinha visto tua voz pessoalmente. Tu tem voz de criança, gente, pelo amor de Deus. Parece uma criancinha lendo. Oxi! Você não percebeu, não? Parece uma criança lendo. Minha irmã, tu tem quantos anos mesmo? 10? 19. Então, vamos lá. Considera-se detentor, né? Aquele que acha... Olha só o que diz o 1198. Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de dependência para com o outro. O que é isso, pessoal? O detentor, ele não é o possuidor. O possuidor, ele é independente. Mas o detentor, pelo próprio código, grifem aí, né? No próprio código de vocês, essa relação de dependência, porque o que caracteriza o detentor, né, o tenso, né, é essa relação de dependência que ele tem com outra pessoa, relação de subordinação, tá certo? Com uma outra pessoa. Tá certo? Ele não está ali independentemente, ele está ali, para quê? Olha o que diz o restante do artigo, para conservar a posse em nome deste último, desse terceiro, tá? E em cumprimento de ordens ou instruções suas. Então, observe que o detentor, ele está ali somente para cumprir ordem, determinação, ele é um subordinado, né? O possuidor diz assim, faz, detentor, e ele vai e faz. Detentor, arruma a cerca da fazenda, aí o detentor vai lá, pega o dinheiro que o possuidor vai passar para ele e arruma a cerca da fazenda, né? Detentor, varre essa casa aqui, tá certo? O detentor vai lá e vai, porque ele está cumprindo ordens do possuidor. Então, observa que o detentor, ele não é possuidor, e se ele não é possuidor, jamais ele tem direitos possessórios, jamais ele vai ter direitos de uso capi, a coisa que ele detém sob seu poder, a mando do outro, tá certo? Então, observe que a figura do detentor é uma figura desclassificada, né, pelo ordenamento jurídico. Não tem uma classificação que lhe dê poderes, não tem poderes possessórios, não tem posses ou capiones, não tem nada. Ele está apenas ali cumprindo ordens,
daquele que lhe manda ordens. Esse é o detentor. Em outras palavras, para vocês entenderem, os servidores da posse, ele está apenas se servindo da posse de outrem. Quem é possuidor, na verdade, é aquele que está dando ordem para eles. Lembra que a posse, pela teoria de Hegel, eu não preciso estar fisicamente na coisa, eu posso estar espiritualmente na coisa? Pois é, o possuidor está espiritualmente. Quem tem a posse direta, vamos dizer assim, stricto sensu, né? O próprio detentor. Mas o detentor, ele é considerado possuidor? Não, ele está apenas se servindo da posse deste possuidor que está lhe dando ordens, tá? Pessoal, esses servidores da posse, eu vou escrever aqui para vocês, alguns doutrinadores chamam eles também de fâmulos da posse. É a mesma coisa. O fâmulo da posse é aquele que se serve da posse de outrem, tá? Então, se vocês virem essa expressão fâmulos da posse, já sabe que são servidores da posse, são hoje detentores, tudo bem? Não são possuidores, apenas se servem da posse de outro. O exemplo mais clássico de servidor da posse que vocês vão ver em todo o livro de doutrina é o caseiro de uma fazenda, como nós já falamos dele, né? O caseiro, ele está ali e recebe um salário por mês, ou o patrão, vamos dizer assim, ele dá oportunidade para que ele se sirva da terra também, né, para tirar o seu sustento, ou de alguma forma, porque para ser servidor da posse, não necessariamente precisa de um contrato formal escrito, tá? Não precisa ter um contrato formalizado, com pagamento mensal, não, pode ser que o caseiro ele não tem um salário, mas ele tem ali uma fonte de renda. Você pode usar aquela parte da fazenda, você planta, ali que você plantar, você pode vender para ter o sustento, você pode comer, entendeu? É um servidor da posse também, é um fâmulo, não é possuidor, nem daquela área que ele está ocupando, por quê? Porque não tem ânimos domini, tá certo? Então, esse servidor da posse, pessoal, ele apenas vai cumprir determinações. O exemplo do caseiro mais clássico, né, que todo mundo conhece, uma empregada doméstica. Também tem outro exemplo clássico aí na doutrina. O policial, em relação à arma do quartel que ele possui, ele é apenas um fâmulo da posse, ele não tem a propriedade daquela arma. O policial, pessoal, quando ele entra em serviço, ele vai lá na reserva de armamento, aí acautela uma arma, tá? Falou, quero aqui uma pistola, quero aqui uma metralhadora, tal. Aí assina lá o livro, tá? Aquela arma é do Estado, tá certo? Quem está se servindo da posse daquela arma? O policial. Mas é dele? Não, não é dele a arma, é do Estado. Ele está apenas se servindo da posse daquela arma. E eu pergunto a vocês, se numa ocorrência alguém rouba a arma desse policial, ele pode entrar com uma ação possessória se ele descobre quem é o proprietário? É lógico que ele vai querer ir lá encher o cara de bolacha, né? Mas ele diz assim, se ele sabe quem foi que roubou, ele pode entrar com uma ação possessória para resgatar essa arma? Pode nada, o Estado pode, porque o Estado é que é o possuidor, o Estado é que é o proprietário, tá certo? Mas o policial, em relação à arma dele, ele não é nem detentor, ele não é nem possuidor, ele é um mero detentor. Quando termina o serviço, ele tem que devolver aquela arma lá. E ele não tem direitos possessórios sobre aquele armamento. Você até não pode reivindicar posse e dizer assim, olha, seu comandante, eu estou há 20 anos usando fazer isso. Pode não, se ele fosse possuidor, até que poderia. Mas ele não é possuidor, ele é um mero detentor. E o detentor, pessoal, não tem direitos possessórios, não pode reivindicar, inclusive, uso capião. Por quê? Eu vou ensinar para vocês, né? Nós vamos ver isso daí quando estiver estudando uso capião, porque ele não tem ânimos domini. E quem não tem ânimos domini não tem uso capião também. Nós vamos aprender isso daí. Ficou bacana? Deu para compreender essa parte do servidor da posse? Né? O médico, em relação aos equipamentos que ele utiliza no hospital que ele trabalha, tá certo? Desde que não seja o hospital privado dele, né? Seja o hospital público, ele usa lá a máquina de raio-x, tudo aquilo ali, ele está apenas se servindo da posse daqueles aparelhos para poder exercer sua atividade. Mas não são possuidores, não são, vamos dizer assim, proprietários e nem possuidores, apenas meros detentores. Vocês aí, em relação ao patrimônio da Faculdade Florence, vocês são meros detentores. Né? Eu não posso dizer que vocês, a cadeira que vocês estão, porque a cadeira que vocês estão hoje é de vocês mesmos. Mas quando vocês estiverem na aula híbrida, né, na aula presencial, tá? E estiverem sentados na cadeira do auditório, por exemplo, qual a relação que vocês têm com a cadeira que vocês sentam no Florence? Será que é de posse? Será que é de propriedade?
nem posse nem propriedade, vocês são meros detentores. Por quê? Porque se o Flores chegar para vocês assim, ei, Thalita, levanta bem aqui, troca essa cadeira, pega outra, deixa eu vou tirar essa cadeira aqui, eu vou levar para outra pessoa. Você não pode dizer, não, negativo, essa cadeira aqui é minha, não existe isso. Você não é possuidora para reivindicar posse. Você é apenas, Thalita, uma detentora, tá? E o possuidor, ele tem poder sobre você para te dar ordens, né? Assim, Thalita, levanta da cadeira, usa essa outra aqui, que isso daqui eu vou levar para ali. Tá certo? Pode fazer isso? Pode. É lógico que você vai dizer, professor, mas pode mesmo? Pode. Tá? Porque vocês são detentores, e o detentor, ele apenas cumpre ordens do possuidor ou do proprietário, tá? Então, a relação que vocês têm com a cadeira que vocês sentam no Flores, por exemplo, né? O bebedouro que vocês bebem, a biblioteca que vocês usam, é de mera detenção. Vocês não podem reivindicar a propriedade nem a posse daqueles materiais lá do Flores, tá certo? Observe como a detenção, como o direito real está envolvido em tudo na nossa vida. Pois é, tudo que nós fazemos envolve direitos reais, certo? Ou direitos contratuais, como vocês viram, né? A cadeira do ônibus que vocês sentam para... Vocês não, vocês vêm de BMW para a faculdade, né? Mas quando vocês vinham de ônibus, né, para a faculdade, ou quando vocês pegavam ônibus, né, tem gente que não sabe nem o que é isso, mas quando vocês pegavam ônibus, né, a relação que vocês têm com aquela cadeira é contratual, vocês pagaram a passagem, fizeram um contrato de transporte. Tá? Então, aquela relação que vocês têm é uma relação contratual, mas trazer isso para o direito real. Detenção também, vocês podem reivindicar a posse daquela cadeira? Não pode, tá certo? Por quê? Porque são meros detentores. Ok? Ficou bacana, pessoal? Beleza. Ei, aí vocês podem me perguntar, professor, e um detentor, ele pode chegar a ser possuidor? Tá? Que o detentor ele pode vir a ser possuidor? Pode, tá certo? É lógico que é bastante difícil, né? Você demonstrar efetivamente o momento exato que você deixou de ser possuidor, deixou de ser detentor e passou a ser possuidor, tá certo? Aí, mas se você consegue provar isso, não impede que você, sendo detentor, você passe a ser possuidor. Creio que na aula passada nós falamos sobre isso, né? Quando o caseiro, né, deixa de receber o seu salário, o dono abandona, ele começa a praticar atos de proprietário. Se ele consegue provar isso, ele pode até vir adquirir a propriedade daquela fazenda por uso capião, a propriedade que ele mora por uso capião, certo? Então, há uma linha muito tênue entre o detentor e o possuidor. Enquanto ele estiver recebendo ordens, enquanto ele estiver cumprindo ordens, estiver se servindo apenas da posse, ele é detentor. Mas a partir do momento que ele começa a externar atos de proprietário com ânimos domini, aí ele passa a ser possuidor, e se o proprietário não fizer nada, ele pode vir adquirir pela uso capião, tá? Sim, o caso depositário com o depositante é de detenção. O depositário ele não tem a posse da coisa, ele não pode... Espera aí. Ele pode reivindicar a posse, ele pode garantir a posse, mas é o mero detentor depositário em relação ao depositante. Tudo bem? Então, os servidores da posse, é isso que nós falamos para vocês. E a próxima hipótese de detenção, que está aí no slide para vocês, atos de permissão ou de mera tolerância. Show de bola isso aqui, pessoal, preste bem atenção. Está lá no artigo 1208, né? Vamos lá, quem lê aí o 1208? Só a primeira parte do 1208. Certo. Bom dia. Artigo 1208 do Código Civil. Não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou clandestinidade. É o contrário, é só a primeira parte. Alô? Oi? Cortou aí? Ei, professor, estou só corrigindo aqui. Oi, a primeira parte do 1208. Eu estou errando o artigo, será, meu Deus do céu? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só abrir aqui meu... Só tem um caput, professor.
Só um minuto. Então, eu queria que tu lesse para mim somente a primeira parte do 1208. Tu leste só a segunda parte, né? Só a primeira parte. Ó, não induz em posse os atos de mera permissão ou tolerância. Só essa primeira parte. Nós vamos ver agora. A segunda parte já é outra hipótese de detenção. Tá? Então, observe que o 1208, ele traz aí, na primeira parte dele, explicitamente dizendo que não induz posse os atos de mera permissão. Se não induzem posse, são o quê, pessoal? Se não induzem posse, lógico que não induzem propriedade também. Se não induzem posse nem propriedade, são o quê, pessoal? São hipóteses de detenção, tá certo? São hipóteses de detenção, tá certo? E se é detenção, se é caso de detenção, né, por que é que os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse? Primeiro, nós temos que entender o que são esses atos de mera permissão ou de tolerância, tá certo? Observem que lá nos desdobramentos da posse, quando nós estudamos, nós falamos para vocês que existe uma relação direta e obrigacional entre o proprietário e o possuidor. No caso direto e o indireto. Lembra que eu falei, um contrato de locação. Não tem ali uma relação obrigacional entre o proprietário e o possuidor? O proprietário passa a ser o possuidor indireto e o locatário possuidor direto. Certo? Nesses atos de permissão ou de mera tolerância, não existe esse vínculo obrigacional. Tá certo? Se existisse, aí sim, situação de posse. Mas nós estamos estudando detenção. E detenção não é posse. Inclusive, 1208 diz que não induz posse. Não pode, como posse, aqueles atos de mera permissão ou tolerância. Tá certo? Assim, Mateus, quando você permite que teu amigo durma na tua casa, use lá do quarto da tua casa, ele não é possuidor, ele não pode reivindicar. Não, Mateus, já estou aqui com uma semana, agora não sai mais não. Ele pode fazer isso? Não pode. Né? Tem que ter amigo folgado, né? Mas não pode. Por quê? Porque em relação àquele quarto que você cedeu para que ele dormisse, ele é apenas detentor, você apenas tolerou, né? Permitiu com que ele usasse daquele quarto. Antigamente não tinha isso, né? Um amigo passava o dia todo na casa do outro amigo, depois dormia, tudo era tão simples. Hoje em dia, se falar isso, já é discriminativo, o cara então já é pro outro lado, uma frescura. Quantos amigos meus dormiram lá em casa durante a minha infância, né? De passar o dia pulando em cima dos telhados, correndo, subindo em árvore, depois, me ligava para amanhã, eu vou dormir aqui, ele dormia. Hoje em dia não pode nem fazer isso, que o cara já é taxado de uma outra coisa, infelizmente. Mas é exatamente isso. Certo, Ayana, Thalita, quando a Ayana empresta a bolsa Carmen Steffens para Thalita ir para uma festa, né, a Thalita, em relação a essa bolsa que a Ayana emprestou para ela, não tem direitos possessórios, tá? Não tem direitos possessórios, ela é apenas mera detentora. Por quê? Porque a Ayana não deu a bolsa para ela apenas permitiu que ela usasse a bolsa, né, para ir à festa. Tá certo? Então, esses atos de permissão, de mera tolerância, não induz posse. A Thalita não pode nem reivindicar a posse dessa coisa se alguém, né, lá na festa, tomar a bolsa dela. Tem como a Ayana tomar a bolsa aqui e tal. Porque bolsa Carmen Steff é caro, gente. O negócio é feio. Tá certo? E hoje tem um site, né, de aluguel. Eu tenho uma amiga que ela não compra nada, ela aluga tudo. E ela só anda chique. Vai pro fórum com o Carmen Steff do pé à cabeça. Né? Aí tem uma outra também que é caríssima, como é que é a marca? Não sei o que, Prado. Não é Prada, não. É não sei o que, Alan Prado, uma coisa assim, que é caríssimo também. E isso tudo alugado. Né? Paga e vai lá e quem vê, parece que tem dinheiro, pílula nenhuma, tudo alugado. Até o brinco é alugado. Fazer o quê? É assim, as coisas da vida moderna. Pois é, esses atos de mera permissão ou tolerância não permite com aquele que está se usando, se servindo daquela coisa, requeira direitos possessórios, tá certo? Requeira direito de posse sobre aquela coisa. Por quê? Porque todo ato de tolerância ou de permissão, pessoal, são marcados pela temporariedade ou pela transitoriedade, tá certo? A permissão, ela vai consistir em atos consentidos diretamente pela parte possuidora, tá certo?
aquele que tem realmente a propriedade ou a posse, ele vai consentir com que aquele detentor utilize-se daquela coisa por um tempo, ou por algum tempo, tá certo? Então, toda vez que eu falar assim, que eu estou consentindo, eu estou fazendo um ato de permissão. E toda vez que eu fizer um consentimento tácito, assim, sem expressamente dizer que eu estou dando para uso, eu estou fazendo a tolerância. Por isso que o código aí fala atos de permissão ou tolerância. Tem diferença entre permissão e tolerância? Tem. É o que eu falei para vocês. A permissão é quando eu digo, tá, pega aqui, use lá, use essa caneta aqui. Eu estou permitindo que você use, né? Valdeci, pode usar minha caneta aqui. Aí eu estou permitindo que o Valdeci use. Agora, se minha caneta está em cima da mesa, o Valdeci vem lá e pega, sem meu consentimento, e usa, e eu olho e não digo nada, aí eu estou tolerando que ele use. Tá certo? Tá cortando para vocês aí, pessoal? Tá normal? Ou é só para a Luiziana? Eu acho que é a internet de vocês, né? A minha internet aqui está 100%. Aqui está 100%, normal. Bom, então vamos lá. Certo, pessoal? Então, esses atos de mera permissão ou tolerância, né? Nada impede que o possuidor real ele venha reivindicar a qualquer momento. Não, me dá aqui minha caneta de volta. Vou dizer, pô, tu pegou minha caneta que nem me perguntou nada, eu tolerei que você utilizasse aqui durante a aula todinha, mas agora me dê minha caneta de volta. Tá certo? Os de permissão também. Thalita, tu já terminou a festa? Traz minha bolsa de volta, porque minha bolsa custa aí 300 mil reais. Né? Toda vez que eu vou no shopping com a minha esposa, que nós vamos passar ali para o lanche ali, para o setor de alimentação, né, que nós vamos, porque a escada rolante está invertida aqui no Shopping Ronil, né? Estou falando de Shopping Ronil, gente, shopping de pessoas de classe média, né? Não é o que vocês vão lá no Shopping da Ilha, que é classe média alta e tal. Certo? Então, toda vez que eu vou, aí eu boto a mão no rosto dela assim, aí que nós vira a esquina, depois que vira a esquina, que passa da carne esteca, aí eu tiro. Né? Chega meu cartão ferro no bolso, falei, meu Deus do céu, se ela olhar, eu tô frio. Então, terminou a festa, Thalita, traga a bolsa de volta. Tá certo? Nada impede que o possuidor real, o proprietário, né, ele reivindique, traga a volta, pegue a coisa de volta a qualquer momento. Quero ver um exemplo clássico da doutrina? Vaga de estacionamento em condomínios. Tá certo? Alguns de vocês moram em condomínio, já sabem, né? O apartamento ele tem uma vaga de carro. Imagina só vocês, Márcios não tem carro e tem uma vaga de apartamento. A vaga dele fica vazia o tempo todo. Melvius tem 2 carros, é um playboyzinho, tem 2 carros. Bota um na vaga dele, aí o outro ele olha que Márcios não tem carro, não fala nada para Márcios. Ele pega e coloca o carro dele na vaga, o segundo carro dele na vaga de Márcios, né? Márcios olha lá de cima do seu AP, do quarto andar do seu AP, né? Olha para Melvin está botando o carro ali na minha vaga. Ah, bom, não tem carro, deixa para lá. Mas ele está ali, tá certo? Está olhando. Eu pergunto a vocês, Melvius pode, digamos que com 10 anos, reivindicar a propriedade dessa vaga? Porque vocês sabem que a vaga de estacionamento é independente do apartamento, né? Ela tem inscrição própria. Melvio pode reivindicar, por exemplo, a propriedade pelo uso capião dessa vaga com 10 anos que ele estiver utilizando? Olha, eu vou dizer para vocês que depende muito, tá? O que vai fazer a diferença? O que vai dizer se Melvius pode ou não reivindicar a posse, a propriedade dessa vaga? Primeiro, nós temos que ver se Melvius vai estar externando o ato de proprietário. O fato de ele colocar o carro ali, tá certo? Na vaga de Márcios, e Márcios permitir, só isso, estricto sensu, não quer dizer que ele é possuidor daquela vaga, tá certo? Porém, imagina vocês, que com um mês que Melvius está colocando o carro naquela vaga de Márcios, tá certo? Melvio manda fazer uma tenda, coloca lá uma tenda, né? Aí, a guia da calçada, da garagem, da vaga da garagem, está quebrada. Aí, o que Melvius faz? Melvius vai lá e manda arrumar. Melvius cria também um canteirinho de flores em volta da garagem. Né? Aí, e Márcio não está dizendo nada. Márcio não diz nada. Aí, Melvio bota uma corrente e um cadeado. E Márcio não diz nada. Ei, 10 anos, será que Melvius vai poder adquirir a propriedade dessa vaga? Ainda digo mais, Melvius passa a pagar o condomínio desta vaga.
ele vai poder adquirir a propriedade? Vai. E se atos de mera detenção ou tolerância? Neca de pitibiriba. Melvio está externando atos de proprietário. E Márcio, ainda que seja sua vista, está sendo relapso em relação à sua propriedade. Uma coisa é Melvio chegar e colocar o carro na garagem de Márcios, tá certo? E só isso. Outra coisa é ele fazer uma corrente, ele fazer uma estrutura, ele fazer um conserto, ele pagar a vaga. Aí é diferente, aí é ato de proprietário. Se Melvio, na hora que Melvio, né, colocou a tendinha, Márcio chegasse lá e dizer, Melvio, tu tá ficando maluco? Tira essa tua tenda daqui, leva lá para tua vaga, aqui na minha vaga não. Aí era uma situação diferente, não é isso? Ele estaria demonstrando que ele estava apenas permitindo com que Melvio colocasse lá. Então tem cuidado, pessoal, porque nas ações possessórias, nas ações do capião, a linha que divide a detenção da posse é muito pequena, é muito fina, é muito tênue, tá certo? A gente tem que ter bastante cuidado com isso. Atos de mera permissão ou tolerância que não induzem posse não retiram do possuidor real ou do proprietário os seus direitos sobre... Caiu tudo aqui. Seus direitos sobre a coisa, tá certo? Ora, se Melvio colocou até uma corrente com cadeado ali, ei, Melvio já perdeu, Márcio já perdeu a posse sobre aquilo ali, tá certo? Então, aí ele passa a ser possuidor e não mero detentor. Tá? Então, cuidado para não confundir aí com os atos de mera permissão ou tolerância. Lembra aqueles caminhoneiros que passam a noite nos postos de combustível, chegam lá, estacionam lá no posto de combustível e passam a noite ali, se utiliza do posto, né, do banheiro do posto, tomar um banho, aqueles postos carreteiros. Vocês já viram isso viajando? Pois é, o fato do proprietário do posto permitir com que o caminhoneiro passe a noite com seu caminhão ali, não quer dizer que ele está dando posse daquele espaço ali para o caminhoneiro. O caminhoneiro só tem detenção em relação àquele espaço que ele ocupa, ao banheiro que ele usa, tá certo? Por quê? Porque o proprietário do posto está apenas tolerando, né, que ele permaneça naquele local. E aí vai ter doutrinadores que são mais esmiuçados, né, são mais prolixos, eles vão dizer assim, existe a detenção, os atos de mera permissão interessados e os atos de mera permissão ou tolerância desinteressados. Tá? No caso do caminhoneiro do posto, é um ato de permissão interessado. Por quê? Porque o proprietário está na esperança de que o caminhoneiro abasteça ali, compre dele o seu combustível, né? Ou receba no seu restaurante ali a alimentação, pagando por ela. Certo? Então tem aí um interesse, tá certo? Mas praticamente é a mesma coisa. Elias, pode fazer pergunta usando o microfone sim, fica à vontade. Só levanta a mão, né, que se eu não estiver percebendo, né, levanta a mão que a gente para aqui de falar para que tu possa falar. Pode ficar à vontade. Então, primeiro, quem levantou a mão primeiro aí? Richardson ou Elias? Ciróbio também levantou a mão. Primeiro o Elias, depois o Richardson, depois o Ciróbio. Vai lá. Vamos lá, Elias. Elias, se estiver falando, eu não estou ouvindo. Alguém está ouvindo, Elias? Não, professor. Pois é, Elias, ninguém está te ouvindo. O teu áudio está com problema. Então, mande a mensagem, mande a pergunta pelo chat mesmo. Então, o teu áudio está com problema, ninguém está te ouvindo. Tá? Você tem que ver se teu áudio está ligado. O botãozinho aí do áudio não está vermelho não, tá? Se tiver, não vai se conseguir. Teu áudio está ligado, mas não está saindo do som, tá certo? Então, tu estás com problema no som, faça a tua pergunta pelo chat mesmo, tá certo? Enquanto você escreve aí a tua pergunta, Elias, vai lá, Richardson. Professor, bom dia. Minha pergunta é a seguinte. Eu tenho um colega que ele tinha uma casa lá no bairro Primavera, dentro do Coroadinho. Uma casa de família que ficou lá para ele e para o irmão dele. Ele permitiu que alguns familiares ficassem lá, né? Por determinado tempo. E eles viviam reclamando, né? Que às vezes a casa tinha goteira, rachadura, a mato no quintal crescia e ficavam cobrando para que ele
consertasse, mesmo ele estando deixando eles morar lá sem pagar nada para ele, em termos de aluguel. Nessa situação aí, a pergunta é a seguinte: nessa situação, se esses familiares dele estivessem fazendo esses reparos, cuidando, dando a pintura, ajeitando lá esses probleminhas do próprio uso deles, isso aí poderia ter a posse desse imóvel? Depende de quem, da relação de parentesco, tá? Se é um parentesco de ascendente e descendente, eu já te diria de início que não, tá certo? Mas dependendo do parentesco, sim, tá certo? Pode sim. Pode configurar até um abandono, né, por parte do proprietário. E nesse caso, induz atos de posse. E, por via de consequência, preencher os demais. Certo? Compreendido? Falhou aqui o áudio do senhor, mas... Bom, como eu estava te falando, dependendo do tipo de parentesco, tá certo? Porque se for de ascendente para descendente, normalmente não dá, não induz aí posse, tá certo? E não induz o campeão também. Mas a depender do estado, do grau de parentesco, pode sim configurar posse, né, porque eles estão exercendo o ato de proprietário e, eventualmente, pode até considerar um abandono da casa por parte do proprietário. Se eles estão reformando a casa, se eles estão praticando atos de proprietário, é isso, eles podem sim demonstrar que houve uma espécie de abandono, tá certo? E aí... É porque a reclamação dele é assim: rapaz, eu deixo esse cara morar de favor e ele ainda fica me cobrando para me estar ajeitando casa para eles morar. Isso aqui era a reclamação dele nesse sentido. Mas aí é que tá. É um erro muito grande. Ele é que deve consertar a casa, sim. Aí ele é que deve, ele que é o proprietário. Se ele não quer, né, induzir atos de posse, né, não quer quer que configure somente a permissão ou tolerância, quem tem poder sobre o imóvel, sobre a coisa, é o proprietário, o possuidor, tá certo? Não é aquele que está lá de favor. Então é o contrário, tá certo? Se ele permite que eles coloquem o medidor de energia no nome deles, coloquem água no nome deles, que eles paguem IPTU, que eles corrijam algum problema do imóvel, ele está abandonando o seu imóvel, tá? Para que outros lá exerçam um ato de proprietário. E aí, lógico, ele pode sempre estar no seu íntimo, na sua boa-fé subjetiva, dizendo, não, eu nunca quis abandonar o imóvel. Mas como é que ele prova isso perante um juiz, no caso desses familiares, dessas pessoas, ingressarem com uma ação de usucapião? Como é que ele vai provar que não, doutor, no meu íntimo eu não quis abandonar? É difícil, porque todos os atos de proprietário foram praticados pelos possuidores, pelos outros que estão lá, pelos ocupantes. E aí o juiz vai pelo que ele vê nos autos, tá certo? Pelo que se prova nos autos. Certo? Então tem bastante cuidado. Se vocês vão fazer isso com algum parente, algum familiar, algum amigo, né, que às vezes não é nem a parente, é um amigo, faça um contrato de comodato, pô. Vocês já estudaram contrato de comodato? Façam lá um contrato de comodato e renove esse contrato de 3 em 3 anos. Você não precisa cobrar nada deles. Comodato pode ser gratuito, vocês sabem disso, né? Um empréstimo gratuito de coisas infungíveis. Então você pode fazer um contrato de comodato, colocar eles para assinar e acabou. Nunca eles vão poder adquirir pelo usucapião se eles tiverem um contrato assinado, tá certo? Porque não tem ânimos domini. Quem tem contrato assinado não tem ânimos domini, tá? E se não tem ânimos domini, não gera usucapião. Isso pode ficar 30 anos lá, tá certo? Pode até eles mesmo estar externando o ato proprietário, mas se não tem ânimos domini por conta do contrato, eles não podem adquirir pelo usucapião. Compreendeu? Então eu te aconselho a aconselhar esse teu amigo, né? Sugerir a ele que faça aí um contrato de comodato com essas pessoas para evitar imbróglios futuros. Tá? O segundo aí é o Elias. Levantou a mão de novo, Elias. Tu já não conseguiu digitar? Ou conseguiu arrumar o som? Diga aí. Elias, ninguém está te ouvindo, Elias. Escreva a tua pergunta no chat. Cirobe, vai lá, Cirobe. Está me escutando, professor? Estou escutando, pode ir. Bom dia. É de um caso que eu vi em que um casal tinha se separado, né? E eles tinham um terreno bem amplo. E depois que eles se separaram, o cara, ele construiu uma casa em cima da laje da casa onde eles moravam. E a mulher ficou com a casa.
e depois, quando eles, vamos dizer, entraram com o processo de união estável, união de solução de união estável, ela queria a casa da laje de cima, só que eles não estavam mais juntos. Aí, no caso, ela invadiu lá e não sei o que, e ficou morando lá, e ele estava alugando a casa, parece, a parte de cima da casa. Aí, no caso, é o quê? Olha, hoje, no nosso ordenamento, nós, em 2017, salvo erro, foi acrescido, né, nos direitos reais, o direito de laje, tá certo? O direito de laje já é um, vamos dizer assim, um direito bem requisitado e bem, posso dizer assim, bem usado hoje no nosso ordenamento jurídico, tá certo? Que torna independente a laje do imóvel. Se você permite que se faça uma laje, se construa uma nova construção, você pode até vender só a laje, tá? Se ele tem acesso externo, vende só a laje, porque o direito de laje hoje está previsto no nosso ordenamento. Nós vamos estudar direito de laje assim que nós terminarmos de estudar uso capião. Aí nós vamos estudar o direito de laje, tá certo? Mas eu posso dizer o seguinte, se ele construiu lá depois da separação, né, depois da dissolução da união estável, e ela consentiu, ou ele conseguiu construir em cima na laje, ele vai aplicar o direito de laje perfeitamente, é totalmente independente, ele pode entrar com uma ação de reivindicação, uma ação uma ação possessória, né, para que ele possa reivindicar essa propriedade, possa reivindicar a posse dele lá, certo? E a posse dela? Isso se foi construído após a união estável. Se foi construída durante a união estável, não, aí é partilhado tanto embaixo como em cima, certo? Imagine você, se eles dois construíram juntos na união estável, a parte de baixo, tá certo? Os dois construíram junto, e ele construiu sozinho após a união estável lá em cima, né, na laje, ele fica sozinho na parte de cima, com direito de laje, provando que isso foi com consentimento dela, uma espécie de contrato verbal tácito, e ainda partilha a parte de baixo com ela, né? Foi obrigado a pagar 50% para ele da parte de baixo. Né? É assim que funciona. Entendi. Certo? Augusto. Bom dia, professor. Dá para ouvir? Sim. Professor, é porque me despertou uma curiosidade em relação à pergunta do Richard, se eu não me engano. Ele cedeu a casa, cedeu não, ele, tipo assim, de favor, né? Ele fez um favor. Fez um contrato lá sem contrato. Sem contrato para a família dele. E então a família dele estava reclamando direto dessas benfeitorias úteis que a casa estava necessitando, certo? Vamos supor que a família dele arca com essas benfeitorias. Só que chega um certo momento que o Richard fala assim, olha, já deu, não, vocês não podem mais ficar aqui em casa. Mesmo o Richard dando em favor essa família quando sair, ela pode, por exemplo, tendo os recibos dessas benfeitorias necessárias, ela pode pedir para receber isso tudo de novo? Olha, Augusto, uma boa pergunta, viu, pessoal? Vocês estão fazendo só perguntas interessantes. Não é que não fazem antes, mas essa aula está só perguntas interessantes. Não é que as outras aulas não eram interessantes, mas só pergunta boa. Veja bem, nós vamos até estudar isso mais para frente, quando estivermos terminando o estudo de posse, os vícios da posse. A posse deles lá, vamos dizer assim, a detenção deles lá, é de boa fé, não é isso? Eles foram lá com a aquiescência do proprietário, né? Para um contrato de comodato verbal aí, tá certo? Então é posse de boa fé. Diz o nosso código que todas as benfeitorias úteis e necessárias feitas de boa fé, inclusive as voluptuárias, né, desde que se possa levantá-las, né, podem ser indenizadas, podem ser obrigadas a ser reparadas pelo proprietário possuidor, certo? Então, vai depender muito de como foi esse acerto. Porque, como não tem um contrato ruim, né? Como não tem um contrato, fica difícil você dizer as minúcias desse contrato. Fica difícil. O que se permitiu, o que não se permitiu nesse contrato. Por isso, é um contrato escrito, né? Então, vai depender muito do que você vai conseguir provar. Tá certo? Olha, eu permiti que ela fizesse, eu não permiti. Não, nós comunicamos que íamos fazer. Porque se foi feito com o consentimento do proprietário ou do possuidor,
não tem indenização nenhuma, tá? Agora, se foi feito a revelia dele, pode gerar de proprietário, ou seja, é muito peculiar, dependendo da situação. Porém, te digo com certeza, se eles conseguem mostrar com nota fiscal que é uma benfeitoria útil, ou uma benfeitoria necessária, senão o imóvel iria se deteriorar, se isso, eles podem requerer, sim, a indenização. Mais uma vez, dependendo do grau de parentesco, tá certo? Dependendo muito do grau de parentesco. Se é um pai em relação ao filho, se é o filho em relação ao pai, aí tem modificações, tá certo? Porque aquilo que o Código diz assim, aquilo que você faz na propriedade alheia, sem o consentimento dele, você faz para o proprietário. Então, se, por exemplo, não foi com consentimento, ou foi de um pai para o filho, não tem que se falar em indenização, tá certo? Não tem que se falar em reparação. Agora, se consegue comprovar um comodato, ainda que verbal, aí foi comunicado ao proprietário, o proprietário vai ser obrigado a ressarcir, né, a indenizar aquelas benfeitorias úteis e necessárias que foram feitas ali. Aí tá, então quer dizer que aí, por exemplo, a palavra-chave é notificar. Se você notificar e ele não, por exemplo, ele não agir e você fazer, cabe aí o direito, então, não é, professor? Sim, de uma indenização, né, para aquelas benfeitorias úteis e necessárias, até porque a posse deles lá é uma posse de boa-fé. E quando nós estudamos posse de boa-fé, nós vamos ver isso. Vou falar para vocês que o possuidor de boa-fé, o que muda em relação ao possuidor de má-fé, é que o possuidor de boa-fé ele tem direito de retenção, ele pode ficar na coisa até ser ressarcido pelas benfeitorias úteis, necessárias, e até mesmo as voluptuárias de levantá-la, se não prejudicar a própria coisa, tá certo? Então, essa é uma diferença bem básica. Tranquilo, professor. Muito obrigado. Tranquilo. Elias, vai lá, Elias, vê se consegue já de novo. Professor, meu sogro comprou um terreno e neste terreno tem um campo de futebol que a comunidade sempre usou como se fosse seu. Na compra, os moradores procuraram meu sogro para dizer que eles têm a posse por estarem cuidando há mais de 15 anos. Entretanto, no registro da propriedade consta espaço do campo. Mas o antigo proprietário não havia manifestado esse problema ao novo proprietário, ou seja, só informou depois que o pagamento havia sido depositado. Sinto dizer, mas se tem 15 anos que a comunidade está usando aquela área como campo, teu sogro vai perder esse espaço do campo pela uso capião. Se a comunidade ingressar com ação de uso capião, bom, eu digo assim, bem passando, né, bem afoitadamente. Por quê? Porque para ter uso capião, vocês vão verificar que necessita de animus domini, tá? É um requisito para uso capião por conta da teoria de Savigny. Estão lembrados? Para Savigny eu só tenho posse se eu tiver corpos mais ânimos. Corpos eles tinham, porque estavam lá utilizando o campo há 15 anos. Mas será que eles tinham ânimo de proprietário? Vai depender deles provarem isso numa ação de uso capião. Se eles provarem que a intenção deles era adquirir a propriedade, é que eles estavam usando lá com o ânimo de proprietário, se eles provarem que era eles que limpavam o campo, eles que cortavam o mato, eles que faziam o gradil, eles que faziam todas as benfeitorias, eles que pagavam o ITR, o imposto, sei lá, IPTU daquele espaço, eles têm ânimo de proprietário. E aí eles vão ganhar a propriedade pelo uso capião, tá certo? Mas isso, como estou te falando, depende muito do que for colocado no processo, depende muito das provas que se tiver. Porque, realmente, se eles estão lá utilizando há 15 anos na vista do proprietário, o proprietário não faz nada, e eles estão externando o ato de proprietário, dificilmente eles conseguem provar que isso é um ato de mera permissão ou tolerância, tá certo? E aí, se não conseguir provar que é um ato de mera permissão ou tolerância, né, aí sim eles vão adquirir a propriedade. Eu estou em aula, eu ligo assim para terminar, por favor. Tá certo? Então eles podem adquirir a propriedade. Quem pagava as despesas era o proprietário? Bom, aí, como estou te falando para vocês, utiliza aí esse artigo que nós acabamos de ler, né, sobre o detentor, tá? Os atos de mera permissão ou tolerância 1208, tá? Ato de mera permissão ou tolerância não induz posse. Ele pode, sim, terminar com o campo lá. Desde que ele prove isso. Se ele que estava mantendo as despesas, ele tem um comprovante de pagamento das despesas, isso mesmo que seja à sua vista, é ato de mera permissão ou tolerância. Aí não tem problema nenhum, a comunidade e o comprador não tem nada a ver, não tem relação nenhuma, tá certo? É entre ele e o vendedor. A comunidade tem que buscar, uma reparação, se quiser, se entender dessa forma, com o antigo proprietário. O novo proprietário não tem nada a ver com isso, entendeu? Ele pode chegar e exercer os atos proprietários normalmente, tá certo?
se a comunidade entrar com o uso capião, como estou te falando, ele vai ter que provar que o ex-proprietário é quem bancava as despesas de lá, é o ex-proprietário que pagava os impostos, né? Para não demonstrar abandono, porque uma das causas que classifica o abandono da coisa, principalmente do imóvel, é você não pagar o IPTU, não pagar os tributos relativos a ele. Nós vamos ver isso aí também. Tá? Quando você não paga os tributos relativos àquele imóvel, você está, grosso modo, presumindo que abandonou. Então, se ele estava pagando, era cercado esse imóvel? Tudo isso tem que ver. Era cercado o imóvel? Se era cercado o imóvel, né, ele corrigia a cerca. Tá? Tudo bem que a comunidade fazia limpeza, isso não induz ato de posse e fazer meramente a limpeza. Tá? Mas aí o novo proprietário não tem problema de saber ou não saber. Se a comunidade acha que deve ter uma indenização porque limpava o imóvel durante esses 15 anos, ela que procura o antigo proprietário. O atual proprietário não tem nada a ver. E se entrarem com ações do capião, ele tem que provar que não houve um abandono e que quem continuava externando o ato proprietário era o antigo proprietário, ele estava apenas tolerando, né, com que, ou permitindo, né, depender de ele saber ou não, ou permitindo ou tolerando que a comunidade utilizasse aquilo ali como campo. E agora ele vai investir naquele local e vai, né, usar a sua propriedade, os 4 pilares da propriedade, que é o uso, o gozo, a fruição e a reivindicação. Certo? É como eu falo, depende das provas que ele tem. Tranquilo? Mais? Professor, Sim. Beleza. outra dúvida, mais uma vez com relação à dúvida dos amigos. Por exemplo, nesse caso houve um contrato de compra e venda, né? Com certeza, sem dúvida. Não, onde? Nesse caso aqui do Elias? Foi, o tio dele sim. houve um contrato de compra e venda. Nesse caso do contrato, por exemplo, eu não sei se, por exemplo, se o vendedor especulou lá nesse contrato o total de terra que o tio do Elias, não sei, o pai do Elias comprou, então Sogro. quer dizer que do sogro. Então, por exemplo, se lá no contrato tem uma quantia de terra, professor, e o pai do Elias pagou por o sogro do Elias pagou por essa quantia de terra, e depois ele descobre que, por exemplo, não tem essa parte do terreno, a gente estudou isso uma vez, né? No caso, o vendedor vai ter que ressarcir aquela parte do terreno que não consta, né? Quem é que ainda lembra desse instituto aí? Eu esqueci o nome. Por exemplo, existe a compra de venda que o cara só olha, e então quer dizer que se passar ou não, mesmo assim... Como é que dá o nome? Como é que dá Eu o nome esqueci. jurídico? Ah, Quem ainda esqueci. lembra ainda? Não, peraí. Admensura, né? Aí, viu? Ad corpus ou ad mensura. Aí vai depender. Ele fez esse contrato com a compra e venda com cláusula ad corpus ou ad mensura. Se ele comprou ad corpus, ele não pode reivindicar esse campo. Tá? Ele comprou do jeito que está lá. Ele comprou sem medida, sem nada. Agora, se ele comprou ad mensura, comprou pelo metro, lá no documento está dizendo que a propriedade tem tantos metros quadrados, aí ele comprou ad mensura. Aí ele vai querer aquela quantidade de metros. Tá? Se não tiver, aí ele pode requerer um abatimento de preço ou a devolução, a resolução do contrato, tá certo? Mas como eu estou falando para vocês, né, geralmente essas compras e vendas é ad mensura, ele compra lá pela metragem, tá? E aí o proprietário, o vendedor, aliás, ele vai ter que mostrar que ele não abandonou, que aquele imóvel é dele, tá certo? E que a comunidade apenas está sendo tolerada ali. Isso vai ter que ser provado numa ação de usucapião se a comunidade ingressar. O certo é o novo proprietário meter logo uma cerca, não permitir mais que ninguém entre, tá certo? Se é que ele vai construir, né? Porque às vezes a comunidade usando está lá cuidando do terreno também. Como disse, a comunidade está limpando o terreno, tá certo? Então, às vezes, está sendo um benefício para ele. Mas se ele vai construir, se ele vai utilizar, ele já impede, a partir de hoje, a campinha acabou, aí eles vão entrar com uma ação que eles entenderem, se entender que tem direito, né? Nesse sentido. Mas se o sogro do Elias tem as provas todas, inevitavelmente eles vão ter a improcedência dessa ação aí. O advogado que não coloca uma cláusula dessa no contrato de compra e venda, porque não se formou no Flores, com certeza. Exatamente, não estudou no Flores, né? Quem estuda no Flores se faz aí a cláusula de mensura, né, para evitar. Mais perguntas, pessoal? Vamos lá.
Aí. Laura fica quieta a aula todinha. Quando ela fala, é para rir. KKKK. Laura, faça uma pergunta aí, Laura. Então, vamos lá. Não tem mais perguntas, vamos passar para frente. Então, veja bem, pessoal. Esses são os atos de mera permissão ou tolerância. Não pode confundir com abandono, tá, pessoal? Porque pode acontecer também de ter o abandono. O abandono é quando o proprietário ele não quer mais ter a coisa para si. E aí ele não está nem aí para o que vão fazer com aquela coisa, tá certo? Então, lógico que quando a pessoa abandona, ela não paga mais impostos, tributos sobre a coisa, ela não se dá mais conta da coisa, não permite, né? Melhor, ela não se dá aso de que alguém ocupou, ela não tira, não faz nada. Então, ela abandonou mesmo, tá? Então, se Márcios abandona um imóvel e Melvius se ocupa dele com ânimos domini, ao tempo certo, Melvius vai poder requerer a uso capião deste imóvel, tá certo? E A não vai poder questionar os atos de tolerância ou mera permissão, tá? Porque ele foi inerte no seu direito de possuidor ou proprietário. Ele não fez nada, né, para impedir aquela invasão de Melvius, tá certo? Então, isso configura ato de abandono, e o ato de abandono não gera direito, tá certo, do proprietário depois, é que ele, não, eu só estava tolerando, só estava permitindo que ele ficasse. Abandono é uma coisa, permissão e tolerância é outra, tá? Ou seja, a atitude daquele que permite, daquele que tolera, não pode ficar ad eterno, consolidada aí por vários anos, de forma, né, que não passe essa impressão de abandono. Por isso que eu falei para o Elias que o sogro dele vai ter que comprovar, né, através de alguma prova, de que o antigo proprietário não tinha abandonado o imóvel. Porque, veja bem, pode ser, Elias, que o antigo proprietário abandonou, largou de mão, a comunidade tomou de conta. E aí, depois de 15 anos, ele, rapaz, quer saber? Eu vou vender esse terreno aqui para um deixa, ele se vira aí. Tá certo? Aí é diferente. Mas se, como tu disseste, ele estava pagando os impostos, ele estava pagando os tributos, cuidando da área, né? Apesar de a comunidade estar apenas limpando, isso é ato de proprietários, não configura abandono. É lógico que sempre cabe ao magistrado, no caso concreto, né, verificar se ocorreu abandono ou não, que é o que a comunidade vai dizer. Ah, houve um abandono, né? Mas, né, vai depender do que ele colocar no processo. A comunidade havia cercado o terreno e o proprietário levou a juízo. Olha, o juiz mandou tirar a cerca, mas deu para a comunidade utilizar por tempo determinado. Se caso eles deixarem de utilizar, segundo o juiz disse, o espaço falta... gente, já não, isso é diferente. Então, ele já demonstrou aqui que ele está apenas tolerando. Tem uma ordem judicial, a comunidade está lá por ordem judicial, por tempo determinado até o tempo que o proprietário utilizar o terreno. Olha, ele vendeu, o outro proprietário vai utilizar, acabou, se tem uma ordem judicial, não tem o que discutir. Nem a comunidade vai discutir nada, tá certo? Então, isso é balela. Aí o teu sogro pode chegar lá e tomar atos de proprietário e fazer o que ele quiser, que a comunidade não pode dizer nada. Tem uma ordem judicial dizendo que a propriedade é dele, tanto que ele reivindicou essa propriedade de juízo, tá? Mas está lá o tempo que o proprietário resolva se utilizar do imóvel. Agora ele resolveu se utilizar, acabou. Não tem por que a comunidade discutir. Tá certo? Não, o sogro deles não quer em miguelagem, não. Tá certo. A melhor forma de você externar atos de proprietário é você entrando com uma ação judicial. Tá certo? Se você entrar com uma ação judicial, meu amigo, ferrou com o detentor, com o invasor, com o possuidor, porque você está demonstrando eficazmente, juridicamente, que você quer continuar sendo proprietário ou possuidor daquela coisa. A melhor forma é uma ação judicial mesmo. Então, ele fez correto. Certo? Muito bem, então como falei para vocês, não cabe aí ficar iad eterno, né? Porque senão acaba configurando aí também um abandono, tem que ter cuidado com isso. Certinho? Muito bem. Dúvidas sobre atos de mera permissão ou tolerância? Se não, passaremos à frente para os atos de clandestinidade ou prática de violência. Muito bem, não tendo perguntas, né, não tendo mais dúvidas, passamos adiante. A terceira forma de tolerância, a terceira espécie de tolerância de detenção, como está aí no slide para vocês, são os atos de clandestinidade ou violência, que é a parte final do artigo 1208, tá?
Olha lá o 1208, que diz assim, ó, não induz posse os atos de mera permissão ou tolerância. Aí a segunda parte. Assim como não autorizam a sua aquisição de posse, os atos violentos ou clandestinos, grifem o que vem após, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Vamos entender isso daqui? Então, olha só, aquele que toma posse de alguma coisa pela violência ou pela clandestinidade, ele não é possuidor, ele é um mero detentor, porque já está ali no 1208 que isso não induz posse. Agora, aquele que invade a coisa, que toma posse da coisa pela violência ou pela clandestinidade, e depois cessa essa violência ou essa clandestinidade, aí sim passa a ser possuidor. Vamos por parte, vamos com exemplos para a gente poder compreender. Então, vamos lá. Certo, o antigo proprietário mesmo. É ele que tem que entrar com a ação. Se for o povo, aí complica, né? É o proprietário que tem que entrar com a ação mesmo. Então, vamos lá. Primeiro, o que é um ato de violência ou clandestinidade? Ato de violência, pessoal, é bem claro, tá certo? O ato de violência, ele é aquele ato em que pode haver a violência, que a gente chama de vis absoluta, ou de vis compulsiva. O que é a vis absoluta? É a violência física mesmo, tá certo? A violência física, tá? Ou pode ser a violência compulsiva, ou melhor, aquela violência apenas na ameaça, tá certo? A vis compulsiva, tá certo? Que é apenas ameaça. Ora, essa violência, quer seja física, o invasor chegou lá e encheu o outro de bolacha e arrancou ele à força. Isso é violência física. Ou quer seja a violência ameaça, né? A vis compulsiva, que é só ameaça. O cara chega e diz, olha, ou você sai do imóvel que eu vou invadir, ou eu mato teu filho. Vou pegar a sua família e vou matar a sua família. Certo? Isso é violência também. Não importa, qualquer dos dois tipos de violência não induz posse, só induz detenção, enquanto não cessar essa violência. Tá? Então, um exemplo para que nós possamos entender. Né? Márcios invade. Eu vou dar o nome, colocar o nome de vocês aqui para ficar mais fácil, para ficar com Márcios e Melos aqui, eu acabo complicando. Tá? O Augusto Neto invade a casa da Carla. A Carla está dentro da casa, o Augusto chega lá, Carla, é o seguinte, a partir de hoje, eu vou tomar posse da tua casa aqui, sai. Não, eu não vou sair daqui, ele agarra ela pelo colarinho, joga no meio da rua, tá certo? E toma posse da casa da Carla. Tá certo? Isso é o quê? Violência física, vis absoluta, tá? Violência física. O Augusto é detentor dessa casa ou é possuidor dessa casa da Carla? Depende. A Carla, depois que foi jogada na rua, ficou lá debaixo da ponte, ela fez alguma coisa para retomar essa casa? Se a Carla fez alguma coisa, a violência não cessou. A violência ainda permanece. Agora, se a Carla resolve chorar para sua amiga Abigail, tá certo? Apenas chorar para Abigail a sua má sorte, sem nada fazer para tirar o Augusto de lá, cessou a violência. Do momento que a Carla não faz nada, o Augusto passa a ser possuidor. E ele pode vir adquirir a propriedade dessa casa pelo usucapião se preencher os demais requisitos, tá? Então, tem uma linha bem fina aí, tá certo? Na violência e na cessação da violência. Se a Carla faz algo para retomar o imóvel, não cessou a violência, e o Augusto é mero detentor, nunca vai adquirir pelo usucapião. Mas se a Carla toma conhecimento da violência do Augusto, da invasão do Augusto, nada faz, cessa a violência e o Augusto passa a ser possuidor. Professor, como é que a Carla vai demonstrar que ela não quer cessar a violência, que ela quer resistir àquela violência? Ora, a Carla vai entrar com uma ação judicial. Se ela não pode reunir ali os colegas ali, o Valdecir, o Ciróbio, o Matheus e o Richardson, para tirar o Augusto de bate-bolacha, né, que é a autodefesa da posse, nós já vimos que isso é permitido pelo nosso ordenamento. Vai tirar de bolacha, tá? É tirar o Augusto lá à força. Se ela não faz isso, ou se ela não ingressa com uma ação judicial de reintegração de posse, cessou a violência.
Mas se ela faz isso, se ela entra com uma ação, ou ela reúne seus amigos para tirar o Augusto da força, através da autotutela da posse, ela está resistindo àquela agressão à sua posse. E o Augusto nunca foi possuidor, foi mero detentor. Imagine vocês que depois que o Augusto joga a Carla na rua, a Carla ingressa com uma ação de reintegração de posse. E essa reintegração de posse demora 10 anos para sair. Nesse período, o Augusto é possuidor? Necat pitibiriba. Ele pode ingressar com uma ação de usucapião contra a Carla? Não, já tem 10 anos, cara, já deu prazo de usucapião. Não pode. Por quê? Porque durante todo o curso da ação de reintegração, não importa se ela demorar, a Carla estará resistindo à violência. Enquanto estiver permanecendo os atos de violência ou de clandestinidade, o Augusto não é possuidor. Ele é um mero detentor, e eu já disse que detentor não tem direitos possessórios, não tem direito também à posse e uso capione. Compreenderam isso, pessoal? Sim ou não? Não, professor, repete, por favor, só mais uma vez. Mais devagar Tem uma pergunta aqui do Jorge, mas é no caso do Augusto ameaçar ela, de se ela vier a revidar, entrando com alguma ação, etc. Ele mata ou mata alguém da família, algo desse tipo, e ela vai chorar embaixo da ponte, mas com medo? Não, não precisa haver o cumprimento da ameaça. Para que haja vício compulsivo, ameaça, né? A ameaça tem que ser uma ameaça grave, realmente, tá? Mas não precisa que aconteça aquela ameaça. Basta que o Augusto diga assim, olha, Carla, eu não vou te agredir, mas ou você sai daqui até amanhã dessa casa, que eu vou tomar posse dela, ou eu mando matar a tua família. A Carla vai sair com medo de perder a família, tá certo? Mas ela sai e entra com uma ação. Está resistindo a essa violência? Está resistindo. Se essa ação demorar 3 anos, o Augusto, nesses 3 anos, ele é possuidor? Necat pitibiriba. Ele é um detentor, porque ela está resistindo a esta violência, ainda que seja uma violência através da ameaça, e não de uma violência física. Então, não importa se violência física ou se violência é pela ameaça, tá certo? Ambas, ela resistindo, enquanto durar essa violência, o Augusto não é possuidor, ele é um mero detentor. É isso que está dizendo aí nesse artigo que nós acabamos de ler, tá certo? Então, o que eu quero dizer, alguém pediu que eu repetisse, é exatamente isso. No momento que há a violência ou a clandestinidade, se essa violência ou essa clandestinidade for resistida pelo possuidor ou proprietário, não há detenção para aquele que invadiu, para aquele que tomou a posse com posse injusta, tá certo? Ele está sendo apenas mero detentor, e se ele é mero detentor, não pode reivindicar essa propriedade contra o proprietário, não pode se utilizar do lapso temporal para se utilizar da uso capião também. O proprietário pode cometer ato de violência para resistir à detenção? Pode, o código permite, não é ato de violência. O código permite que você use da legítima defesa. Legítima defesa não é ato de violência. Legítima defesa, vocês conhecem o conceito de legítima defesa, eu creio que vocês sabem decoradinho, né? Porque todo mundo ama penal. Né? Legítima defesa, quem agindo moderadamente dos atos, quem agindo moderadamente repele injusta agressão contra si ou contra outro, não é isso? Pois é. Então, quem agindo moderadamente dos meios necessários consegue repelir injusta agressão, tem direito de repelir essa agressão, ainda que seja na esfera civil, não na esfera criminal. Tá certo? Portanto, se o Augusto chega na casa da Carla e diz, Carla, sai daqui que senão te enche de bolacha, a Carla puxa dali de um porrete, dá 2 porretadas nele, bota ele para fora, ele não pode depois alegar uma lesão corporal ou uma ameaça, né, contra a Carla. Por quê? Porque ela agiu em legítima defesa. Mas, professor, ele estava desarmado e ela estava com porrete, mas a complexão feminina, né, segundo as feministas, é bem menor, mais inferior à do homem. Foi o jeito que ela achou para resistir à sua agressão. Aí o Augusto chega com uma faquinha de corta-mesa e ela pega um facão. Está dentro da legítima defesa? Está dentro da legítima defesa. O Augusto chega com uma arma, ela puxa a outra e dá uns 2 pipocos na direção do Augusto. É legítima defesa? É legítima defesa. Tá certo? Não atingiu ele, tá? Não deu 10 tiros nele. Vai fugir da legítima defesa, né? Quando ela extrapola, né? Quando ela exacerba o seu direito. O Augusto chega lá e só apenas diz, olha, cara, não sei não, é melhor sair daqui, que senão eu vou invadir aqui a força. Ela pega e mata o Augusto. Aí não é legítima defesa. Tá certo? Ela exasperou no seu direito de legítima defesa. Tá certo? Compreenderam? O que mais? Muito bem. Então, essa é a violência. E a clandestinidade? Clandestinidade, pessoal, é quando, né, o possuidor ou o invasor, ele se utiliza, né, das ocultas. Tá certo? Por exemplo, a Carla está passeando em Miami City,
né, foi conhecer Miami City, né, que ela vai todo semestre lá, tá certo? E aí deixa a sua casa fechada. O Augusto, ele arromba a porta e entra na calada da noite, e lá se estabelece, tá certo? Ora, o Augusto invadiu a casa a sorrelfa, na calada da noite, sem que a Carla soubesse. Enquanto a Carla não tomar conhecimento da invasão do Augusto na sua casa, o Augusto não é possuidor, ele é um mero detentor. Porque enquanto durar a clandestinidade, não induz atos de posse, só induz atos de detenção. Ele é um detentor, tá certo? Digamos que a Carla passe 1 ano em Miami, e não tem nenhum parente dela, vizinho, nem amigo dela que possa avisar ela da invasão do Augusto. Durante esse 1 ano, Augusto não é possuidor, ele é um mero detentor. Ainda que ele esteja lá exercendo ato proprietário, esteja lá consertando a casa, fazendo uma benfeitoria útil necessária, mas ele não é possuidor, ele é um mero detentor. Agora, a partir do momento que a Carla toma conhecimento da invasão, alguém liga para a Carla, Carla, olha, Augusto invadiu tua casa aqui, é bom tu voltar para cá para o Brasil, porque tem alguém na tua casa. Ela tomou conhecimento e ela não faz nada, o Augusto passa a ser possuidor. Vocês estão compreendendo a linha fina entre o não possuidor e o possuidor, o detentor e o possuidor? É singelo, pessoal. Então, se a Carla quer invadir a minha casa e ela não faz nada, não entra com uma ação possessória, não exerce a autotutela da posse, tá certo? Aí sim, o invasor Augusto passa a ser possuidor. E se ele ficar um lapso temporal lá, exercendo lá de proprietário sem que a Carla faça nada, pode ele adquirir a casa pelo uso capião. Tá certo? Compreenderam isso, pessoal? Ficou mais fácil agora, melhor agora? Como eu não vejo a imagem de vocês, só as fotos, eu não sei se vocês estão fazendo assim, se não estão, não sei. Certo? Tranquilo? Então, é isso que diz este artigo, essa parte final do 1208, quando diz que os atos de mera tolerância, ou melhor, os atos de clandestinidade ou de violência, não induzem posse. Ok? Não induzem posse. A Luiziana está perguntando, detentor, depois de conseguir, né? Faltou um R, adentrar no imóvel, mesmo após ter conseguido com violência. O proprietário, por medo, não tomou nenhuma atitude e as ameaças, o detentor parou com as ameaças. O detentor passa a ser possuidor? Sim, passa a ser possuidor. Se o proprietário não tomou nenhuma atitude, não importa se com medo ou sem medo, ele deve entrar com uma ação judicial. Para entrar com uma ação judicial, não precisa estar com medo, ele não vai estar lá, ele pode até pedir um segredo de justiça, tá certo? Se for o caso, pode pedir uma segurança, pode pedir aí sei lá, que a polícia lhe dê segurança, vai dizer que porque ele ficou com medo, ele não fez nada, aquela pessoa passa a ser possuidora e vai adquirir a propriedade pelo uso capião com o tempo, se exercer os outros requisitos, né? Se preencher os outros requisitos da uso capião, tá certo? Então tem que ter cuidado com isso, não pode deixar cessar a violência ou a clandestinidade. Você já sabe que não cessa a violência ou a clandestinidade se a pessoa ingressa com uma ação judicial ou se exerce a autotutela da posse. O que pode acontecer, pessoal, isso acontece, vocês podem pensar que essa brincadeira não acontece. Teve bairros aqui em São Luís que uma determinada facção criminosa chegou lá na rua, e a rua inteira falou, essa rua toda aqui vai ser dessa facção. Cada morador pega suas coisas e sai daqui. E os moradores tiveram que sair. Ó, se não sair, a gente vai vir tal dia e mata todo mundo. Eles vão ficar? Eles saíram. Tá? E lógico que a polícia foi lá, instalou lá uma base, né, da polícia e restabeleceu a propriedade para todos a posse para todos os proprietários. Mas aconteceu isso aqui em São Luís, tá? Essa comunidade criminosa fez isso. Todo mundo sai e os proprietários tiveram que botar suas mudas acima do caminhão e sair de lá. Só que aí entraram com uma ação, né, e a polícia foi lá e deu garantia, instalando lá um posto móvel da PM, né, e até restabelecer a paz ali. Certo? Então, isso vai sair, isso é uma violência? É uma violência, ameaça, ou você sai, ou semana que vem e mata todo mundo. É uma ameaça? É. Mas os proprietários fizeram o quê? Correram atrás, não deixaram cessar aquela violência. Diga, Augusto. Professor, são 2 dúvidas. A primeira é a seguinte, para eu ser proprietário de alguma coisa, eu necessariamente tenho que ter a escritura dela? Depende, se for um imóvel, sim. Para ser um imóvel, você tem que estar registrado no cartório. Não existe transmissão de propriedade de imóvel sem o competente registro, tá certo?
para você dizer que tem a propriedade de um imóvel, obrigatoriamente esse imóvel tem que estar transcrita essa propriedade lá no cartório de imóvel. Só o contrato de compra e venda não transmite propriedade de imóvel. Contrato de compra e venda só transmite propriedade de móvel e, se houver, junto com o contrato, a tradição. Senão, também não transmite propriedade. Isso é muito interessante, nós vamos estudar mais na frente quando eu falar aí de propriedade para vocês, tá certo? Então, o que faz você adquirir a propriedade de um imóvel é o registro no cartório de imóvel. Porque contrato no Brasil, entenda da seguinte maneira, não tem efeito translativo, ele não transmite propriedade, ele só resume obrigação. Por um contrato, você pode comprovar que tem uma obrigação cumprida ou a cumprir por determinada pessoa. Mas o que te dá a propriedade de um imóvel é o registro no cartório de imóvel. Quando nós falarmos propriedade, nós vamos entrar nesse assunto novamente. Então, quer dizer que se eu invadir a casa da Carla e for um terreno, vamos supor, e a Carla não tiver a inscrição desse terreno, então ela não vai ter como dizer que ela é proprietária dali, né? Vamos ser nós dois brigando por um lugar sem por exemplo, você entendeu mais ou menos o que eu estou querendo dizer, professor? Sim, a tua pergunta está correta, mas lembra que eu disse a vocês na primeira aula de posse que posse é estado de aparência? Posse não é propriedade, posse não induz título de propriedade. Em ações possessórias, você não discute propriedade. O juiz, numa ação possessória, se a Carla entrar com uma ação possessória dizendo que você a esbulhou da sua posse, ela não vai discutir propriedade. O juiz não vai nem querer saber se ela tem propriedade ou não. Ele vai querer saber se ela tinha posse ou não. E se ela provar que ela tinha posse, e lembre da teoria de Ehring, posse não precisa estar fisicamente sobre a coisa, ela pode estar espiritualmente na coisa. Se ela provar que ela tinha posse, exercia ato de proprietário, mesmo que ela não seja proprietário, mesmo que ela seja também uma invasora, o juiz vai mandar tirar você e dar posse novamente para ela. Porque em ações possessórias só se discute posse, não se discute propriedade. Então, se a Carla invadiu esse terreno e ela passou a pagar os impostos, murou o terreno, apesar de não ter construído ainda, mas ela está lá exercendo o ato de proprietário, o muro caiu, ela vai lá e corrige, ela prova isso para o juiz diz, Augusto, sai fora daí, porque a possuidora é a Carla. Ah, mas ela não é proprietária. Tô nem aí, não quero saber quem é o proprietário desse terreno. Está se discutindo na ação possessória tão somente posse. Compreendeu? Compreenderam, pessoal? Sim ou não? Sim, professor, tá tranquilo, compreendi. Caso a Carla tivesse a propriedade do imóvel e ocorresse esse fato, aí a ação qual seria petitória, né? Não, também não. Lembra que o possuidor, o proprietário, ele também tem a posse direta ou indireta? Ele também é possuidor, tá certo? E lógico que um possuidor mais, vamos dizer assim, efetivo, porque tem a propriedade. Você só discute em petitória, só discute em reivindicatória propriedade. Então, se a intenção dela é discutir posse, nem pode discutir propriedade, porque o Augusto é invasor, não é proprietário, então ela não pode entrar com uma reivindicatória. Ela vai entrar com uma possessória mesmo, para discutir posse. Olha, seu juiz, além de ter a propriedade, eu tenho a posse, eu não abandonei minha posse, está aqui. E esse Augusto é invasor, eu quero que ele seja retirado da posse do meu imóvel, porque eu perdi a posse, fiz bulhada. Então, eu quero retornar a minha posse. Tá certo? Ela vai entrar com uma ação possessória mesmo sendo proprietária. Ela só entra com a petitória reivindicatória se, por um acaso, o Augusto também tivesse comprado essa propriedade. E aí vamos discutir propriedade. Quem é o proprietário? Quem vendeu para Carla? Será que era proprietário? Quem vendeu para o Augusto? Será que era proprietário? Então vamos ver quem é que tem realmente a propriedade. Tá certo? Aí eu vou discutir propriedade, numa petitória e numa reivindicatória. Eu vou discutir propriedade. Mas se é questão de posse, o Augusto é invasor, a possessório mesmo. Cirob levantou a mão? Diga aí, Cirob. Desistiu da pergunta, Cirob? Então vamos lá. Tá certo? Não, professor. Pode sim. Hã? Pois não. Eu queria fazer uma pergunta que é o seguinte, em relação a essas questões de invasão, no caso, quando por exemplo, em loteamento. Em loteamento, a pessoa vai lá, compra o terreno, certo? O loteamento, o espaço lá determinado dele, só que ele vende uma parte do terreno para a pessoa. Aí, no caso, a partir do momento que ele efetua a compra, ele já é detentor e tem a posse do terreno dele também, né? Mesmo que seja parcelado em 124 vezes,
ele já é detentor e possui a posse do terreno, correto? Não, ele não é detentor, ele é possuidor. Se ele adquiriu por contrato de compra e venda, contrato por prazo, né, contrato com prazo, não importa, ele não é proprietário ainda, ele só vai ser proprietário depois que houver a transcrição no registro de imóvel. Aí ele passa a ser proprietário. Mas enquanto ele vai pagar, já que a locadora, né, a vendedora lá, esqueci, a imobiliária, me deu um branco aqui. A imobiliária só vai passar para o nome dele depois que ele pagar 140 prestações, então o proprietário ainda é a imobiliária. Ele só vai ser proprietário depois que ele quitar e a imobiliária for no cartório e transcrever a quitação daquele contrato no cartório de imóveis. Aí ele passa a ser proprietário. Mas a partir do momento que ele entra com justo título, e aí nós vamos ver daqui a pouco, posse justa e posse injusta, a partir do momento que ele tem um justo título que autoriza ele é possuidor e não mero detentor. Ele já é possuidor mesmo. Professor, mas, por exemplo, tem pessoas que já começam a construir a partir do momento que assumem o contrato, correto? Uhum. Aí, vamos supor que essa pessoa está passando por uma crise financeira e abandonou a construção durante um tempo e vai lá outra pessoa e assume lá a responsabilidade e continua construindo lá no lugar dele como se fosse posse dele mesmo. O terceiro entrou como se fosse posse dele e dar continuidade à construção. Uhum. Neste caso, ele pode entrar com uma ação possessória. Ele não é possuidor? Ele entra com uma ação possessória contra esse invasor. Esse que continuou construindo, que invadiu lá para continuar construindo, né? Ele tem que entrar com uma ação possessória. Não importa se ele entrou clandestinamente, se ele entrou pela violência. Esse invasor é um detentor. Agora, o que comprou o terreno, que tem lá o título de posse, o justo título, ele é possuidor. E cabe ele entrar com uma ação de reintegração de posse contra esse invasor. Se ele não fizer nada, aí esse invasor, com um tempo, ele pode adquirir a propriedade pelo usucapião. E eu ainda digo mais para vocês. Se nem ele, o comprador, e nem a imobiliária fizer nada, este invasor, ele vai adquirir a propriedade pela usucapião e nem a imobiliária vai poder dizer, não, mas estava em aberto aqui, ele tem que pagar. Não, porque usucapião é modo originário de aquisição de propriedade. Então, a imobiliária, se o comprador não continuou pagando, ele tem que entrar com uma ação de execução daquele contrato e retomar o imóvel. Se ele não fez isso, o proprietário não está pagando, o invasor não está pagando, a imobiliária não faz nada, o comprador não faz nada, aquele invasor, que é o Valdeci, ele vai adquirir com 5 anos, dependendo do tamanho da propriedade, a propriedade pela usucapião. E nem a imobiliária vai dizer, não, mas tem aqui um caso em aberto, aqui parcela em aberto. Problema. Usucapião é modo originário de aquisição de propriedade. O que quer dizer que é modo originário? Anula todos os vistos da propriedade para trás. É uma nova propriedade ali para frente. Dane-se a imobiliária que não cobrou seu valor. Entendi, obrigado. É muito interessante, por isso que é bacana estudar direitos reais. Então vamos lá, pessoal, vamos prosseguir. Tá certo? Então observa, pessoal, que é muito interessante essa parte final do 1208, né? Porque ela não autoriza a aquisição da posse daquele que se assoma a coisa por violência ou clandestinidade. Enquanto durar essa situação, a sua condição será de mero detentor. Eu digo para vocês que foi acertada, né, essa posição do legislador civil, quando ele colocou o esbulhador na condição de detentor. Porque se não fosse assim, o próprio esbulhador poderia movimentar ações possessórias contra o real possuidor, mesmo tendo se utilizado de violência para adquirir a posse. Tá? E essa ação violenta seria ratificada pelo judiciário. Certo? Então não pode, como falei para vocês, né? O Augusto invadiu a casa da Carla com violência. Tá? E se, por um acaso, o legislador não colocasse o Augusto na posição de detentor enquanto não cessar a violência, quando a Carla entrasse com a ação de reintegração de posse, ele poderia rebater, dizer, não, negativo, eu também sou possuidor. E seria um absurdo, né? Ele ser considerado possuidor. Certo? Então, enquanto o Augusto estiver lá, que a Carla estiver resistindo à violência ou à clandestinidade, ele não é possuidor. É por isso que eu não posso falar em posse violenta ou posse clandestina, pois quem ocupa o bem dessa forma não é possuidor, é um mero detentor.
Agora, a partir do momento que cessa a violência ou a clandestinidade, aí sim o Augusto será chamado de possuidor, ainda que possuidor por posse injusta, porque ele adquiriu a posse de forma violenta ou clandestina. Tá certo? Compreenderam isso, pessoal? Nós já vamos falar muito sobre isso ainda. Eu estou só explicando para vocês as hipóteses de detenção, tá? E aí, entrando um pouco no estudo da posse, mas nós vamos estudar isso ainda pormenorizadamente ainda. Augusto, eu te pediria que desligasse o teu som, que está dando interferência. Depois, quando tu fores falar, tu destrava novamente. A não sei que tu queiras fazer pergunta, aí fica à vontade. Mas se não, aí fica melhor que não fica dando interferência. Bom? Você fique à vontade para destrancar o som aí e fazer pergunta. Não, tranquilo, é porque esquece mesmo. Aí a gente acaba não percebendo que está ligado. Só que para nós que estamos com o som ligado, a gente não percebe, mas para os outros fica o chiado. Às vezes tu fala aí, mamãe, traz meu iogurte de morongo. Aí todo mundo ouve e fica rindo, o Augusto tomando iogurte. É bom estar com o som desligado, né, para evitar surpresas. Que hora é intervalo? Não tem intervalo não, moço, nós vamos direto, nós estamos aqui, tu pode sair a qualquer momento para tomar água aí, fazer pipi, para que intervalo? Oxe, nós vamos direto aqui, até 10 horas, nós vamos até 10h15. É para a gente adiantar um pouco a aula aqui, como tiveram bastante perguntas, né, a gente não pode atrasar o assunto aqui, tá bom? Não tomou nem café, mas rapaz, pede para a mulher trazer aí o cafezinho, rapaz, tu tá com o teu vídeo desligado, né? Tu tá com o teu vídeo desligado aí, pode tomar teu café. Eu que não posso aqui, eu vou tomar água aqui e todo mundo vê que eu tô tomando água. Ninguém sabe que é água com limão, com mais alguma coisa, né? Aí, mas eu tô tomando, todo mundo tá vendo. Mas vocês não têm coragem de ligar o vídeo, eu não tô nem vendo a cara de vocês, ninguém tá vendo. Toma café aí junto, assistindo a aula, bota o fone de ouvido aí, assistindo a aula, tomando café, não tem problema nenhum. Essa é a vantagem do ensino virtual, né? Então, vamos lá, pessoal. A última hipótese de detenção, para a gente acabar a detenção aqui, e voltar aqui ao estudo da posse, né, da classificação da posse justa, injusta e tal, são a hipótese do que nós chamamos de bens públicos de uso comum do povo e de uso especial. Tá? Veja bem, artigo 102 do Código Civil, abro o artigo 102 de vocês vão ver que o artigo 102 diz assim, ó, os bens, bem simples, curto e grosso. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Isso também está repetido, né, na Constituição Federal, tá certo? Então, o 102 do Código Civil é bem claro. Os bens públicos não estão sujeitos a uso capião. Ora, que bens públicos são esses? Bens públicos de uso comum do povo de uso especial. Pessoal, então, o particular, a pessoa que invade, que ocupa um bem público, não tem direitos possessórios contra o ente administrativo, esse ente da administração pública, tá? Ele não vai ter ações possessórias e não vai ter também direitos de uso capi este imóvel. Por quê? Porque todo bem público de uso especial, de uso comum, todo bem público, né? O código aí fala bem público, não diz de uso especial, só que a gente sabe que os dominicais até podem, pela doutrina moderna, porém os bens públicos não estão sujeitos a você usucapi. E se você não pode usucapi, você não tem direitos possessórios sobre eles também, exceto se for contra terceiros, mas contra o bem público, contra o ente público, você nunca vai ter direitos possessórios e nem direitos de posse usucapiona, tá ok? Por quê? Porque a própria Constituição Federal e o próprio Código já diz que os bens públicos não são passíveis de usucapião. Então, alguém que invade um bem público, ele não pode, quando o poder público quiser tirá-lo de lá, entrar com uma ação reivindicatória, nem com uma ação possessória, porque ele é um mero detentor. Durante o tempo que ele ficar lá, ele vai ser um mero detentor. Pode ser um cessionário? Pode. Se a administração pública quiser fazer cessão de uso, pode, vai ser um cessionário. Mas direito de cessão ou a invasão, estricto sensu, ela dá direitos ao proprietário de se insurgir contra o bem público, um ente público? Não, não dá, tá certo? Então, nós temos que ter isso na cabeça, tá certo? Porque, às vezes, as pessoas, elas acham que, porque tem uma cessão de uso, elas são proprietárias daquele imóvel e o poder público jamais pode tirá-la dali, de forma alguma. Vocês estão vendo aquela reforma que, finalmente, rapaz, olha, eu estou, assim, deslumbrado. São Luís finalmente teve
uma modificaçãozinha. Entra governo, sai governo, municipal, estadual, ninguém fazia nada. E agora, finalmente, ajeitaram algumas praças aqui de São Luís, uma boa quantidade de praças, né, daqui de São Luís, e estão ajeitando aqueles conchavos antigos, velhos, né, que ninguém dava valor. Por exemplo, aquele local lá na Fonte do Bispo, aonde era uma bagunça aquilo ali, era um inferno. Eu tinha vergonha de quando um parente meu de São Paulo chegava aqui, e eu dizia, vou te levar nos pontos turísticos daqui, vou te levar na Fonte do Bispo. A fonte era uma bacia lá cheia de fezes que o pessoal fazia totô ali dentro, entendeu? E agora eles botaram realmente uma fonte, colocaram a imagem do bispo lá, né? E deu uma outra visão aquilo ali. Apesar de ser um negócio tudo apertadinho, não sei por que aqui tudo faz apertadinho. Foi um negócio logo grande, né? Tem tanto espaço ali, fazer um negócio pai d'égua. Mas não faz negócio apertadinho. Mas mesmo assim ainda é melhor, muito melhor do que estava. E eu tiro o chapéu, não sei se foi o governo do estado, não sei se foi a prefeitura que fez, mas eu tiro o chapéu para o poder público que fez aquilo ali. Tá certo? Então a Fonte do Bispo hoje está bem mais aprazível, né? Dá até para você levar um visitante lá para mostrar. Isso aqui é a Fonte do Bispo, né? A Fonte do Bispo tem uma história. As escravas, quando não queriam os filhos, né, com medo de ver eles crescer escravo e apanhando, né, segundo a lenda, né? Então elas levavam os filhos assim que nasciam e colocavam lá dentro da fonte. E aí os senhores, donos de engenho, donos de fazendas, iam lá e pegavam essas crianças e criavam. A escrava não sabia que aquele escravinho era filho dela, porque ela perdia o contato. Então, quando ela via um escravo sendo amarrado do pelourinho para ser castigado, ela não ficava com dor no coração, porque não sabia se era o filho dela ou não, então elas faziam isso para não ter essa consciência pesada. Certo? Então, hoje dá para te levar lá e contar a história, né? Eu espero que o governo, se for o governo ou a prefeitura, restaure ali o cânhamo, né? Aquela fábrica de tecido cânhamo, pô, aquilo ali do Relevé, do Ceframa, é tão bacana aquilo ali, tá certo? Cabe uma restauração também, né? Bom, mas o que eu ia dizer para você é o seguinte, vocês já viram aqueles boxes que tem lá na Fonte do Bispo, agora fizeram até com acho que é um azulejo lá, tipo madeira, né? Organizaram tudinho, fizeram agora organizadinho, não é isso? Então, aqueles boxes ali não é de propriedade daquelas pessoas que estão ali. Tudo, se é o Estado, a Louisiana está dizendo que é o Estado, né? Que faz. Então, se é o Estado que fez, o Estado vai dar a cessão de uso, tá? Ou a permissão, não sei qual vai ser o ato que eles vão fazer, ou permissão ou cessão, tá certo? De uso daqueles boxes ali, para aquelas pessoas que vão estar lá vendendo lanche, vendendo uma cachaçinha, né? Uma tiquira, que é a cachaça marinhense e tal. Então, ele vai dar cessão de uso. Mesmo que aquela pessoa esteja ali há 70 anos, jamais ele vai poder se insurgir contra o Estado se o Estado quiser tirá-los de lá. Por quê? Porque a cessão de uso é detenção. É hipótese de detenção. A pessoa não detentou. 70 anos, está passando de geração para geração, mas é hipótese de detenção. Vocês lembram, um exemplo bem claro, vocês lembram lá no final da Rua Grande, lá na praça do Largo do Carmo, tá certo? Vocês lembram lá? Vocês já viram lá? Lembra que lá tinha onde parava o bonde, ali passava um bondinho, né? E tinha ali não era o ponto final, mas era uma estação do bonde. Então, naquela estação fizeram vários abrigos, né, redondos lá no formato de um trem, né? Redondos. E ali tinha um caldo de cana. Cara, aquele caldo de cana ali, meu, não importa se tinha mosca voando o tempo todo. Não importa se o cara pegava com a mão sem luva. Pô, cara, aquele caldo de cana era um caldo de cana. Eu saía de casa, do Quatraque, para tomar caldo de cana lá, meu. Aí tiraram agora. Aqueles boxes ali estavam há mais de 70 anos ali. Foi da época da fundação de São Luís, né, que aqueles boxes estavam ali. E passaram de geração para geração. Eu conheci o primeiro proprietário, em 86, quando eu cheguei aqui. Eu conheci o proprietário original. Proprietário não, o cessionário dali original. Depois passou para os filhos dele, que continuaram fazendo caldo de cana, tá certo? E agora o governo foi lá e tirou tudo, demoliu tudo. Aí eu pergunto, aquelas pessoas que passaram de geração para geração na posse daquele box lá, eles podem reivindicar a propriedade? Não pode. Não pode. Por quê? Porque é cessão do Estado, tá certo? Cessão do Estado. Então, não pode, tá certo? Porque eles são meros detentores, não são possuidores de lá. Eles são possuidores em relação a terceiros. Se alguém quisesse invadir lá e tomar posse deles, eles poderiam entrar com uma ação possessória. Mas, em relação ao Estado, ao ente público, não pode. Eles não têm ação possessória, tá certo? Por isso que o Estado foi lá e tirou. Ainda que algum deles dissesse, não, eu não quero sair. O Estado vai e tira a força, porque são meros detentores.
Tá certo? Realmente, caldo de cana com limão é muito gostoso. Não só com limão, com abacaxi, né? Eu gosto tanto de caldo de cana paulista, né? Paulista pastelão com caldo de cana é tradicional. Então, paulista eu gosto muito de caldo de cana. E aqui em São Luís é tão difícil a gente ter caldo de cana, né? Muito difícil você achar caldo de cana. Tinha um lá em frente ao TRT, na Areinha, e eu saía daqui de casa para levar a mulher e o menino para tomar caldo de cana lá. Pô, mas aí avacalhou, eu não sei porque, parece que eles começaram a fazer um negocinho de, não sei se mudou de proprietário, mas tá horrível, né? Eu acabei largando de mão, não sei nem se eles estão lá mais ainda, mas eles tinham uma clientela lá muito boa, certo? E eu gosto tanto de caldo de cana que eu plantei cana aqui no meu quintal, peguei uma cana caiana, plantei, rapaz, isso virou uma praga, tomou conta do quintal todo, a parte do fundo, né, aqui de casa. E aí eu levei para um amigo meu que tem uma engenhoca para bater. Pô, não prestou, o caldo de cana açucarou. Ela só presta para chupar cana, mas para fazer caldo de cana não presta. Eu cortei tudinho, estou plantando uma nova espécie agora que é própria para caldo. Né? E vou comprar uma engenhocazinha para mim, nem que seja na manivela, para eu fazer caldo de cana. Show de bola. Caldo de cana é muito bom. Mas vamos lá então, pessoal, vamos aqui dessa. Tá certo? Então, os bens públicos, eles não dão direitos possessórios para aqueles que o ocupam e nem direitos de uso capião também. Agora, preste atenção. Eu vou falar para vocês. Preste atenção. Cuidado para não se confundirem. A doutrina moderna ou pós-moderna está começando a levantar a tese de que se o bem público for um bem público dominical, que são aqueles que compõem patrimônio do Estado, tá certo? Aqueles bens públicos em que o Estado ele imita o particular para ele poder ganhar valores, tá certo? E um particular o ocupa, eventualmente, a depender da situação, pode-se requerer uso capião, ou pode-se requerer direitos possessórios. Desde que esse bem público dominical esteja desafetado do poder público, do ente público. Você sabe que a afetação, não sei se você já estudou direito administrativo, afetar um bem público é tornar ele público, isso é afetar. Quando o poder público compra a casa, por exemplo, do Cirob, o Cirob tem uma casa, o poder público compra para fazer uma creche, o Estado, no momento que ele compra por autorização legislativa, ele vai estar afetando este bem ao poder público. Ele passa a ser um bem público. Era um bem particular, passou a ser um bem público, afetado ao bem público. Tá certo? E aí vai se dar uma destinação para aquele bem. Aí uma creche, então, está destinada, afetada a ser uma creche. E quando o poder público desafeta esse bem, quando ele deixa de ser público. Então, se o poder público tem um bem desafetado, um bem dominical, por exemplo, que compõe seu patrimônio, porém está sem a sua destinação pública, não está sendo mais usado como destinação pública, está lá abandonado pelo poder público, e um particular invade, a doutrina moderna está entendendo, está começando a levantar a tese de que pode-se ter direitos possessórios. Mas isso eu digo para vocês porque vocês são alunos Florence, e aluno Florence sempre está um passo a mais. Então isso é a doutrina moderna, eu digo lá, Nelson Rosenwald, Cristiano Chaves de Farias, Diniz, tudo bem, mas isso não é consenso. Por enquanto, o STJ tem entendido que não, que qualquer bem público não é passivo de uso capião e não é passivo também de direitos possessórios. Tá? Por enquanto. Quando essa doutrina moderna ou pós-moderna ganhar corpo e se começar a defender toda essa tese, aí eventualmente se pode mudar a Constituição e mudar a lei também, tá? O artigo 102 do Código Civil. Mas, por enquanto, numa prova, vocês seguem o que diz o Código Civil e a Constituição. Bem público não pode ser usucapido. Okay? Dúvidas? Perguntas? Ei, eu fiz este breve espaço, esse breve compasso entre posse, dentro do estudo da posse, para falar de detenção, para que nós possamos entender detenção e quando continuarmos entendendo posse, nós ter a noção do que é o detentor e o possuidor. Eu comecei a falar de posse, fiz uma breve pausa, tá, no compasso. Quem estuda música aqui sabe, né, o que é compasso, o que é pausa, uma breve pausa, uma pausa de semibreve, uma pausa longa, né? Alguém estuda música aqui? Estuda música, que eu digo assim, não é autodidata, estuda música um pouquinho mais aprofundado. Você sabe o conceito de música? Música é a arte de manifestar os diversos afetos de nossa alma mediante o som. Divide-se em 3 partes, melodia, harmonia e ritmo.
Melodia, combinação de sons sucessivos. Harmonia, combinação de sons simultâneos. E ritmo, combinação de valores. Dentro dos valores, nós temos aí as pausas, né? As pausas e os compassos. Compasso quaternário simples, etc, etc, etc. Tá certo? Então, eu fiz uma breve pausa, uma pausa de semibreve dentro de um compasso e falei de detenção para vocês. Tá certo? Falei de detenção para vocês. Agora eu vou voltar a falar classificação de posse, tá certo? Porque agora vocês já entenderam a figura do detentor, vai ficar muito mais fácil para eu classificar a posse para vocês. Entre a classificação, vou dizer para vocês que é os vícios da posse que a classificam. Posse justa, posse injusta, tá certo? Posse clandestina, violenta, precária. Eu vou falar para vocês e vocês vão compreender melhor. Por quê? Porque vocês já compreenderam a figura do detentor. Tá certo? Mas como já deu 10 horas, isso é assunto para a próxima aula. Não percam o próximo capítulo da novela. Tá certo? Vocês vão gostar. Maria Helena vai beijar João Francisco. Então não perca aí o próximo capítulo da novela. Okay? Pessoal, tem perguntas? Se tiverem mais perguntas, façam, porque já tem 2 horas de gravação, o vídeo vai ficar muito pesado. Tá? Senão a gente vai encerrar e eu vou ficar lá no ar à disposição de vocês. Dúvidas, perguntas, só tem kkk, que eu não sei o que vocês estão rindo, mas seja lá o que for, kkk também. Sem perguntas, Elias, surgiu uma dúvida. O patrimônio de uma igreja que tem a sua sede no estado de São Paulo e a sede principal tem a CNPJ, mas quem paga os encargos mais de 20 anos é a igreja local que tem a posse nesse caso, o que tem? Isso é perfeitamente possível. Isso não dá direito de posse para essa igreja filial, tá certo, Elias? Não dá, porque não tem ânimos domini, tá certo? É lógico que tem posse, é possuidor, né? Vamos dizer assim, o gestor desta igreja filial, ele tem posse, ele pode entrar com uma ação possessória independentemente da matriz em São Paulo? Pode, se alguém quiser invadir, alguém estiver turbando a posse dessa igreja local, os membros ou quem for responsável pela administração dessa igreja local tem direitos possessórios, ele pode entrar com uma ação possessória. O que ele não pode é reivindicar a propriedade da igreja matriz, né? Porque se ela é matriz com CNPJ, ainda que a filial tenha CNPJ próprio também, mas há uma vinculação e não há ânimos domini aí, tá certo? Há uma vinculação estatutária, porque toda igreja ela tem o seu estatuto, né? E no próprio estatuto já vincula, que ela vai ter a matriz e vai ter quantas filiais assim for necessário, desde que todas essas filiais estejam na mesma comunhão e na mesma fé, tá certo? Professe a mesma fé, né? Esteja vinculado, né, a essa matriz, não dá direitos possessórios aí de forma alguma, mesmo que essa matriz essa filial é quem paga os impostos, mesmo que seja ela quem faz a manutenção do templo, isso aí é direito obrigacional e não direito real, tá certo? Estão rindo do beijo, eu dei beijo, mandei beijo para vocês. Oxe, o que é que tem? Eu mandar um beijo para todo mundo aí, beijo no coração, gente, um beijo no coração. Ah, o beijo da novela, tá certo. Tá bom. Então, pessoal, até mais. Não tem mais perguntas, tem mais dúvidas. Tchau para vocês, um abraço e até a próxima. Vou parar de gravar.